Boa noite a todos. Meu nome é Odécio Dirceu Draisig, diretor da Rede Ideal, com formação e experiência adequados ou bons para o debate desta noite. Formação macro em termos de economia, em termos intermediários de administração de empresas, em termos de precisão de detalhes de números na área contábil, com pós-especialização em cada uma dessas áreas. E com 5 anos de experiência na produção, 5 na indústria e comércio e 30 na área financeira e contábil. E o tema de hoje que nós vamos debater no Business Talk, falando de negócios, são soluções e alternativas para alavancar nossos negócios, nossas empresas. Também vou estender principalmente o nosso boa noite aos debatedores de hoje, contadora Grace Rodrigues, que é o empresário Diego Draisig, que também tem uma experiência de mais de 10 anos na área contábil financeira, e a Grace também nesse segmento, né? Em seguida, vamos apresentar a sequência do sumário que vamos falar hoje. E antes disso também, especialmente eu quero agradecer a presença do público no Santa Cruz TV, Canal 14, aos telespectadores também do Facebook, do Instagram e do YouTube que estão nos assistindo e nos prestigiando neste evento do Business Talk. O tema, soluções e alternativas para alavancar de nosso negócio. Vou fazer esse sumário em 5 etapas, em 5 estágios na sequência. Então, o primeiro estágio, a nossa inserção no meio. É muito importante, em termos de economia, nós observarmos o nosso meio local, onde vamos atuar, nosso meio regional, e muito importante também, dependendo do ramo, observarmos o meio global, da globalização, porque vem importações que competem com a gente. Então, esse contexto é importante a gente observar. Em segundo lugar, é importante a gente observar, ainda no termo macro, a questão dos setores. Os setores que vamos nos inserir, porque tem setores onde os nossos cenários são mais promissores, menos promissores, mais competitivos, menos competitivos, fim do ciclo, início do ciclo. Então, tem essas importâncias também de a gente, antes de empreender ou aumentar nossos empreendimentos, nós observarmos o ciclo dos respectivos setores. Para no terceiro estágio, aí já nós partimos exatamente para o nosso segmento, o nosso ramo que nós vamos entrar. E nosso público-alvo. Dentro do ramo, dentro do segmento, que se classifica dentro dos respectivos setores, ele tem também uma classificação que nós temos que decidir em nosso plano de negócios, se nós vamos atuar com classe A, AB, ou classe B, C, ou a grande massa. Isso tem tratamento, produtos diferenciados e públicos diferenciados. Então, esses 3 estágios, eles são em termos macro, em termos de posicionamento dentro dos respectivos setores e as respectivas comparações de cenários, e dentro do nosso segmento, nossa atividade. Para daí, nós, em seguida, que quem vai debater mais sobre isso são a contadora Grace e o Diego, que são as soluções específicas das nossas empresas, da nossa casa, da nossa equipe, dos nossos produtos na inserção coletiva desses produtos, desses serviços, para sermos úteis. E o quinto item, o quinto estágio, é o principal tema de hoje, é nós montarmos uma estrutura adequada com alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem é nós levantarmos, em vez de 50 quilos com o nosso esforço próprio, com o nosso capital próprio, nós conseguimos levantar 500 quilos. Como podemos fazer isso? Nós podemos fazê-lo de formas diferentes, onde os nossos debatedores podem apresentar as formas de captar recursos para montarmos uma estrutura forte, ser mais competitivo no mercado. Nós podemos, em termos gerais, depois vai ter centenas de formatos de produtos, de ajustes para fazer isso, mas em termos gerais nós podemos desimobilizar, não se ganha dinheiro no imobilizar, se ganha dinheiro no processo, na nossa atividade. Desimobilizar nos dá um fluxo maior de recursos onde nós ganhamos dinheiro. A segunda parte, dentro do nosso capital próprio, ainda nós podemos admitir sócios, ou fazer que nem grandes empresas, fazer milhares, milhões de acionistas. Aí nós não contraímos dívidas nesses 2 modelos, nem na desimobilização e nem não admitirmos sócios. Tem prós e contras que tudo pode ser discutido e avaliado. E, principalmente, que nós vamos falar de hoje, são as modalidades de alavancagens. As alavancagens são a partir da necessidade de sucesso, ou de muito sucesso, nós precisamos
cada vez mais ter estruturas boas para ser fortes na nossa competição e crescermos e acontecermos. Para isso, nós muitas vezes precisamos investir, fazer investimentos em novos empreendimentos ou ampliação dos nossos negócios. É uma forma mais de longo prazo, com menos custo. As outras são de capital de giro em termos macro, ou capital de giro em termos de varejo, ou giro e outras modalidades de empréstimos e soluções financeiras que podem ser para pequenos empreendimentos, médios empreendimentos e microempreendimentos que estão disponíveis. Então, esse é o contexto que nós vamos falar hoje, né? Sendo que os dois últimos mais específicos da empresa e as soluções e as alavancagens, e as três primeiros em termos macroeconômicos, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a Grace, eu sou formada em contabilidade pela Unisc e tenho especialização em controladoria. Eu vou abordar um pouquinho, então, sobre algumas alternativas e soluções financeiras dentro de algumas áreas da empresa e vou fazer uma breve introdução sobre captação de recursos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. Primeiro, quero agradecer o convite para por ter participado dessa live, para poder contribuir um pouquinho sobre conhecimento, sobre o que eu aplico lá nas empresas a qual eu faço gestão. Eu também sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Empresarial e empresário no ramo de consignados e fomento comercial. O que eu vou falar, mais ou menos, é um pouco mais de prática, de um pouco de gestão, de como que eu enxergo a minha empresa, como que eu faço. Também vou falar um pouco sobre controle e formas de captação de recursos, como que eu me sinto melhor captando recursos e injetando na minha empresa. E espero que as dicas e que o meu conhecimento seja útil para todos vocês. Então, o Diego abordou uma coisa bem interessante. Ninguém sabe tudo no contexto dos negócios. Todo dia a gente aprende um pouco a mais. Então, o que foi colocado ali e que nós vamos explanar, então, é muito importante nos adequarmos de forma correta à nossa busca pela alavancagem. Depois vamos entrar um pouco mais profundo nisso, mas em termos gerais, a gente tem que adequar que a compra dos recursos sempre tem um custo menor do que a nossa capacidade de colheita, nosso resultado que advém dessa alavancagem. Se isso não acontecer, nós entramos num efeito chamado tesoura. Nós ficamos devendo cada vez mais. Ou seja, hoje nós temos 1 milhão de dívidas e com o nosso custo de alavancagem é maior do que a receita, em vez de ficar 900 mil, 800 mil, nós vamos ficar com 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, e vai nos dar problemas daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. E isso, quem pode dar uma grande ajuda, isso vai acontecer cada vez mais, no chamado PBO financeiro, que é Business Process Outsourcing. É o apoio de soluções de alavancagem que as empresas podem obter de quem conhece o segmento, quem tem domínio do segmento, tanto em soluções quanto em produtos, e encaminhá-los para que seja cada vez mais adequado, que isso traga um resultado positivo. Mas isso só foi uma pequena abertura em cima do que vocês vamos debater hoje à noite. Eu vou me ater mais em termos macro, para depois passar a sequência para vocês no dia a dia da empresa, as soluções e as alternativas. Em termos macro, vou dar um exemplo para vocês de macro. Nós vamos pegar um exemplo, somos uma empresa de pesca. Nós queremos abrir uma empresa de pescadores, de pescar peixes. Então, no primeiro momento, eu preciso escolher um ambiente. Eu tenho muitos ambientes. Esses ambientes são oceanos, são lagos, são açudes, diversos lugares que eu posso pescar. Então, eu tenho que definir o meio ambiente adequado, o meio adequado, observá-lo conforme o contexto geral do universo, ou do varejão, ou do local. Mas estamos até aqui, então, nesses termos, eu vou escolher um açude. Pronto, escolhi o meio. Agora, eu vou ter que me ater ao setor. Os setores de um tipo, uma espécie de peixes, eles passam raso, por cima, perto da água em cima, outros rasteiam o chão, outros intermediários. Eu tenho que conhecer esse setor. E o terceiro
já entra na questão específica do peixe, onde eu tenho que largar a isca certa, senão eu não consigo pescar ele e nem na altura certa. Então, eu tenho que me adequar a esse conjunto, tanto no meio, tanto no setor, quanto específico, que tipo de peixe, para poder pescá-lo e ter sucesso. Esse é um contexto para poder simplificar depois, se precisar, a gente explica um pouco melhor, com outros exemplos, outras referências, que às vezes não se consegue fazer, deixar claro. Meio. Então, meio, antes de eu entrar ou empreender mais, ou captar mais recurso, eu tenho que cuidar para ela não investir em areia movediça, senão esse meu dinheiro some. Então, para eu ter mais segurança, eu tenho que olhar esse contexto, como é que está se comportando, que nem hoje na pandemia, tem dinheiro sobrando, então baixa o juro. Se muita gente num lugar cria porcos vão ficar gordos e não vai funcionar. Se tiver uma seca, ou uma enchente, ou um outro catástrofe num outro lugar, não vai dar colheita, e quem plantar aqui e produzir vai ter muito resultado. Mas isso eu estou falando em exemplos até menores, mas isso em macroeconomia, em tudo, tem esse contexto do meio da concorrência local, ou da concorrência regional, ou até do setor depois que vem de fora, né, do meio externo também, que influencia em nossas decisões. E isso, quem financia, observa, porque ele tem que saber esses cenários, mas quem investe também tem que observar, para daí ter coincidência e ter uma condição cada vez melhor e poder captar melhor. Essa é a questão do meio. Depois, eu tenho que definir o setor específico. Eu vou atuar nesse nicho. Quem atua nesse nicho, nesse segmento, nesse setor, ele tem, por exemplo, em questão de combustíveis. Se eu vou investir hoje em energia, eu já sei que o meu cenário, que é 10, 20 anos, vai ter um concorrente forte nesse setor, que vai ser energia limpa, que vai ser a parte de baterias, de eletricidade, que vão competir com gasolina. Então, tem que saber disso. Outros ramos, a gente poderia citar também, todos eles têm segmentos de início ou fim do ciclo. Tem muitas coisas que, às vezes, assim, tem 20 anos de ciclo, outros têm 100, outros têm 500, outros têm só 5 anos, 3 anos, né? Então, é importante observar o ciclo dos setores. No terceiro momento, que é o terceiro estágio, eu tenho que começar a observar especificamente o meu ramo, o meu segmento e a minha concorrência, para poder me adequar e ser competitivo com eles e ter soluções. E o dia a dia meu tem agilidade e produza algo que seja necessário para aquele tipo de público escolher, seja ele classe A, classe B ou massa. Então, eu tenho que ser adequado e atender essas necessidades. Então, esse é o terceiro estágio de me adequar ao segmento, ao ramo. E como é que eu faço isso? Com soluções específicas que cada empresa tem que colocar e depois os da parte da alavancagem. Eu não sei, Diego, se tu teria alguma dúvida, algum complemento que tu possa fazer em cima disso, ou o que eu posso completar em cima do contexto das dúvidas. E assim, mesma coisa, os telespectadores do Facebook, ou do YouTube, ou daqui do Zoom, se quiserem registrar, principalmente no Zoom, ou se registrarem no Facebook, eu acho que também poderemos acessar e ver quem está perguntando para nós no final do debate aqui, completarmos com deixar mais claro isso, né? Diego, tu terias alguma... Eu vou complementar, que na realidade até é uma questão que separei aqui para falar, que antes da captação do recurso, né, a gente precisa saber até onde da nossa empresa, né? Como que eu sempre faço um exercício assim diariamente, semanalmente, de pegar uma cadeira, tipo, claro que de maneira fictícia, né, mas pega uma cadeira e senta do outro lado da rua da tua empresa, né? E enxerga ela. O que está acontecendo nela? Por que os clientes vão comprar de ti? O que é o produto que tu vende? Para tentar fazer uma autocrítica da tua empresa e tentar melhorar. Isso ajuda muito tu enxergar pontos positivos e pontos negativos. Também te dá confiança para vender o teu produto e também tu consegue enxergar assim os erros que estão acontecendo, que às vezes tu trabalhando de dentro da empresa tu não está enxergando, né? Então tu enxergar a empresa de fora, né? Isso eu acho uma
uma coisa bem importante. Outra questão sobre autocrítica. Vou continuar o Business Talk sobre o tema de hoje, complementando, então, essa questão que o Diego estava falando da necessidade de quem, do banco, da fonte que a gente possa buscar alavancagem, ele tem a obrigação para manter o negócio dele funcionando da mesma forma que todas as empresas, as instituições financeiras, os bancos e outras organizações, elas são empresas como do comércio, como da indústria, eles têm que, só com uma diferença, eles têm que ter o máximo de cuidado, eles têm que ter uma expertise de conseguir avaliar o que ainda não aconteceu, o futuro, porque eles compram dinheiro de terceiros que eles têm a obrigação de devolver. Quem aplica em poupança, em CDB, em qualquer tipo que empresta, 90% do dinheiro que vem de bancos, ele é tomado como empréstimo. E o banco assume o compromisso de conseguir devolver esse dinheiro com uma remuneração. E essa remuneração é o custo da compra, como se fosse comprar uma mercadoria num comércio. Ele é acrescido mais das despesas dos funcionários, mais dos impostos do governo, mais as despesas de aluguéis fixos, como se fosse uma outra empresa, e aplicado, emprestado para alavancar as empresas, indústria, comércio, produção de todo mundo. Mas qual a diferença? O dinheiro, todo o contexto é o mesmo, o dinheiro que é emprestado. A diferença está no tipo de aplicação, no meio onde ele é aplicado, no setor, se ele está indo bem ou não, no ramo específico, na empresa, se ela está redondinha, se ela está empreendendo com novos empreendimentos. Então, além do perfil moral da pessoa também, mas muito se vê também no ter certeza de investir em projetos. E isso gera custos diferentes. Nós podemos citar como exemplo desses custos, custeio diferente, no comércio. Por exemplo, se nós pegarmos uma indústria grande ou um atacado forte, ele tem uma margem muito pequena, de 5%, 10%, 15% de margem, 20% às vezes, dependendo do atacado maior ou menor, né? Se nós pegarmos um varejo, nós podemos ter 1.000%, 2.000%. Ah, não, ninguém tem isso. Tem. Se pegarmos aí uma água mineral, paga 40, 50 centavos, vende a R$5. É o contexto do tipo de negócio que ele tem, micro. Ou então, se nós pegarmos uma cachaçinha, custa 20 centavos, é vendido por R$2, 2.000%. Ou um cafezinho, da mesma forma. No banco é da mesma forma, igual, é um comércio onde tem aplicação e custos diferentes e formas diferentes. E essa adequação se faz muito importante na hora da gente comprarmos esses recursos para alavancar nossos negócios. Então, eles têm que ser adequados ao tipo de negócio que nós fizemos. Então, se nós, por exemplo, fizermos um negócio, nós pegamos um capital de giro, um cheque especial, que hoje está na média de 10%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende do banco, depende do score do cliente, né? Mas isso aí nós damos 2, 3, 60, 90 dias para o cliente e deixamos negativo o cheque especial. O que acontece? É o inverso. Nós não conseguimos repassar todo esse custo para o nosso cliente. E o que eu falei no início, ele tem que ser vantajoso. E para ele ser vantajoso, nós temos que negociar nas duas pontas, né? Para ter esse equilíbrio. E a outra maneira também, eu posso pagar 20% de juros ao mês, se dando como exemplo, estragou a roda do meu caminhão. Se eu não tenho hoje recurso disponível e a única forma que eu já tenho aprovado é o cheque especial, eu posso usar, devo usar, porque daí o caminhão funciona, meus negócios andam e eu não perco, por causa de um pequeno valor, todo um patrimônio de negócios que eu ganho 10 vezes mais ainda, né? Então, essa adequação e esse apoio, nós do grupo e outros contadores de todos os lugares, assim como o pessoal especializado na área financeira, ou quem pode fazer essa análise mesmo, tranquilo, é importante que a faça para poder captar o recurso adequado ao tempo, ao custo, aonde vai ter a oportunidade e respectivo para não entrar no defeito de tesouro, e ao contrário, alavancar. Nós temos muitas empresas que têm uma alavancagem muito grande e ganham bastante dinheiro em cima da alavancagem, né, gerando mais, 2, 3, 4 vezes, em vez de ficar lá parado esperando o capital próprio e não girando, não fazendo a coisa acontecer. O que eu utilizo muito lá na empresa, assim, é que antes de tu captar qualquer tipo de recurso,
tu precisa estar com a tua empresa na mão, né? Tu precisa saber essas informações, tipo, quanto tá te rentabilizando o produto que tu tá aplicando, o teu serviço, o teu produto que tu tá vendendo, né? Para tu saber em quais tipos de produtos que tu pode captar e quanto que tu pode pagar, porque não interessa quanto que tu vai pagar pelo dinheiro, é óbvio que depois eu vou complementar, mas não interessa quanto tu vai pagar pelo dinheiro desde que tu esteja ganhando. Se tu tá ganhando, se quiser pagar 10%, tu tá ganhando 20%, beleza, tá ganhando 10%. Agora, se tu tem a expertise de não pagar 10 e pagar 3 e pagar 2, daí tu tá ganhando 18, tu tá ganhando 17, 18% em cima do dinheiro de terceiros, né? Essa é uma coisa que tem que ser avaliada muito, muito importante. Como é que a gente avalia isso? A gente precisa de controle. Então, uma dica que eu dou, assim, invista em controle, contrate um bom contador para sua empresa, converse com ele, tenha o resultado da sua empresa na mão, corretamente, todo final do mês, para saber onde que estão os gargalos, onde que está indo o dinheiro, para tu ter, sem informação, não tem como tomar decisão, né? Eu uso como exemplo, às vezes, vamos supor que a gente está numa corrida de carro de 24 horas, e tem 2 carros correndo. 24 horas é óbvio que vai precisar abastecer várias vezes, né? E um dos carros tem marcador de combustível e o outro não tem. Qual que tem mais chance de ganhar, né? Como é que aquele que não tem marcador de combustível vai saber quando ele tem que parar, se ele vai ficar parando toda hora, tem que abastecer, ou quando não precisa? Então, controle é assim, sem controle tu não consegue, tu precisa medir para depois tomar as decisões corretas para saber o valor, quanto que tu pode pagar, onde que tu tem que captar o recurso, se vale a pena captar. E nisso também eu queria a forma de captação de recurso, né? O que eu prefiro utilizar nos meus negócios, né? Existe, depois a Grace vai passar um pouco, acho que sobre isso, mas mais na prática, assim, curto prazo e longo prazo. Quando se tratar de empréstimo, de qualquer coisa, longo prazo. Tenta deixar o mais simples possível, porque assim, ó, os juros, ele é pago mensal, então a qualquer momento tu pode quitar e estancar, entendeu? Independente do valor que tu pague. Agora, se tu faz uma parcela que cabe no teu fluxo de caixa, ele te deixa confortável para tomar, porque o teu negócio não é dinheiro, o teu negócio é vender o teu produto ou vender o teu serviço. E se o fluxo de caixa está confortável, tu está tranquilo para fazer bons negócios, o retorno vem automático. Agora, se tu faz um empréstimo com captação de recurso, com parcela alta, pagar logo, tu acaba arrochando o teu fluxo de caixa e tendo dificuldade no dia a dia e ficando estressado com o que não te dá retorno nenhum, que é o financeiro, que não é o teu negócio. O financeiro é um negócio de banco, é um negócio de outras empresas, né? Então, quando se tratar de empréstimos e eu prefiro sempre no longo prazo, né? Mas no curto prazo, aí não faz empréstimo, aí faz desconto de recebível, vende teus créditos que tu tem para receber, porque daí tu não tem, além de ser mais barato, normalmente, quase sempre é mais barato, tu não tem o compromisso de pagar, quem tem compromisso de pagar é o teu cliente, então aquela dívida tu não tem, isso também te deixa mais confortável para tu tomar uma decisão, para tu focar no teu negócio. O que mais eu vejo gente assim perdendo tempo perde muito tempo financeiro, acorda todo dia pensando como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer, e esquece do seu negócio. E tu sabendo que o que te dá o resultado do teu negócio, o teu lucro mesmo, no final do ano, que faz a diferença é a venda do produto e a prestação de serviço, né? Eu vou só complementar um pouquinho. A questão do longo prazo também tem a questão de um custo normalmente menor, se puder ele ser dentro das perspectivas adequadas do cenário, com uma boa garantia. Então, ele tende a ter, progressivamente, tem scores aí de A até C, D, E, vai depender desses cenários, vai depender não só especificamente da empresa, mas vai depender desses cenários macros que vão determinar uma taxa bastante menor no longo prazo. O curto prazo, então, como já foi colocado ali, a venda de ativos, de recebíveis, é normalmente a melhor solução, porque fica sem dívida e também da mesma forma com um custo bem menor, né? Só para complementar, na realidade, quando tu faz de longo prazo, não te impede de quitar antes, né? Se tu sobrou dinheiro, tu vai lá e quita e pronto, né? E no curto prazo, se tu tiver que transformar em longo prazo, aí vai custar mais caro. Outras formas.
Já citei antes a questão de desimobilizar, mas eu não vou vender meu prédio, não vou fazer isso ou aquilo, eu tenho aquilo, já conquistei. Isso é normal, assim, da maioria, mas tem uma coisa, não tem fonte de recurso mais barato do que o aluguel. O aluguel não dá mais nem 0,5%. Isso é muito difícil de conseguir qualquer tipo de empréstimo com essa taxa. Então, tem alternativas também, inclusive com direito de recompra, com outras formas que pode ser feito esses negócios de desimobilizar. Tem prós e contras em tudo, né? Mas essa é uma forma bastante econômica. A outra é, eventualmente, estudar, abrir o capital, muitos acionistas, ficar com a gestão, ampliar os negócios para ter... Existe essa possibilidade, todas essas duas possibilidades é sem ficar com nenhuma dívida. E as alavancagens que são boas, bem negociadas, de capital de terceiros, que dentro dos bancos, que eu citei antes, chega em torno de 90%, né? Que giro, por isso que eles conseguem trabalhar com pequenas taxas e ter uma boa lucratividade competitiva com as grandes empresas, indústrias, grandes empresas multinacionais e com bolsas de valores em termos de 12%, 13%, 15% de lucro ao ano. Não é aquelas que muitas vezes dizem que é um absurdo. Esse absurdo é a mesma coisa da questão do cafezinho ou da cachaçinha, que é com tanto, mas são algumas exceções em virtude de que, em alguns casos, que são uma taxa bem pequena, em cada 10 mil empresas, um não paga a conta. Ele tem uma taxa especial bem boa. Se nós pegarmos um score C, D, em cada 1.000 pessoas um não paga. E se nós pegarmos E, F, lá, um score bem ruim, em cada 100, 3, 4 não paga. Se o banco cobra 4, 5%, ele só ganha um do mesmo, porque 3, 4 os outros têm que cobrir o custo do risco, que é bastante maior em alguns tipos de operações, né? Então, existem todos esses tipos de negócios, de formas de a gente captar, e quanto mais claro, mais transparente, com mais controle a gente apresentar nosso projeto a quem nos financia, menor é a nossa taxa de custo, mais rápido é a liberação e maior é o nosso crédito. Vou passar para a Grace complementar aí. Bom, acho que vocês abordaram já bastante coisas, né? Eu vou fazer só um breve comentário, assim, dentro da empresa existem diversas áreas, e em cada área a gente pode ver uma forma de alavancar, de ver soluções alternativas para alavancar o nosso negócio. E um exemplo seria na parte das vendas. Com a pandemia, né, antes da pandemia, desculpa, as vendas elas eram bem mais olho no olho. E com a pandemia, acabou ficando de lado um pouco essa questão e passou a ser as vendas mais de forma virtual, né? E o empresário que percebeu isso, ele conseguiu alavancar mais ainda o seu negócio, onde a gente pode ter a divulgação através das lojas virtuais, né? Teve das redes sociais e do WhatsApp, assim como a gente também pode alavancar o nosso negócio dentro das outras áreas das empresas, mas isso eu acredito que possa ser abordado mais para frente. Mas voltando um pouquinho mais para a questão financeira, né, existem diversas formas de captação de recursos no mercado, e uma delas seria a parte do capital próprio, né, ou capital de terceiros e amigos. Outra alternativa seria, então, a captação de recursos bancários, né? Linhas de créditos bancários, desculpa, linhas de financiamento, de fomento, né? Acho que o Diego ele tem mais exemplos práticos para nos passar a respeito disso. Daí eu não sei se ele pode complementar um pouquinho mais, ou até mesmo o seu Odécio. Eu sempre prefiro trabalhar... É uma das empresas que a gente trabalha, mas eu acredito que dá um conforto à antecipação do recebível, a compra de créditos ou desconto de duplicata, cheque, é uma coisa que dá um conforto para o cliente no fluxo de caixa, né? Porque não fica com aquele compromisso de pagar a conta e tem mais tempo de focar no seu negócio, né? Tem mais uma grande vantagem, que você pode fazer isso também já de forma adequada, na hora que você precisa, e do quanto você precisa, você só vende aquele recebível para cobrir a necessidade e o quanto lhe é útil. Você não tem nenhum um dinheiro parado que não rende nada, você você otimiza o seu negócio. Então, esse ali é uma boa saída para o giro de pequeno gás, fazer com que tenha
multiplique por 2, 3 vezes o potencial de venda a prazo e tem conseguindo captar mais cliente com taxas bem competitivas e com menos perda, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa que é bem interessante que vocês levantaram antes, a questão do controle. Nós, no nosso grupo, nós disponibilizamos um sistema chamado EGR para os clientes. É uma estação de gestão e relacionamento. Ela permite que o cliente faça ele mesmo, só preenchendo mínimos detalhes ali, em 4, 5 linhas, um pouquinho mais, um controle do faturamento dele, das compras dele, da margem, a diferença entre compra e venda, qual é a margem. Ele tendo a margem ali que o sistema mesmo já calcula, ele sabe quanto é o ponto de equilíbrio dele. Num outro canto ele tem as despesas, ele pode ajustar elas, adequar elas mediante orçamento conforme acontece realmente no dia a dia. Então, as despesas dele, dividido pela margem, dá o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o quanto ele precisa vender para cobrir todo o custeio. Dali em diante vem o resultado, o lucro, né? Isso é uma coisa que está disponível online, na hora que ele tiver. Ele tem o escritório dele na mão, onde ele pode, a qualquer momento, abrir uma conta num banco, abrir uma conta num fornecedor, sem ir no escritório. Ele tem o contrato social, as alterações, estatutos, balanços, balancetes, e com toda essa projeção de demonstrativa de resultados na mão, em questão de minutos, desde que ele se ajuste, estude um pouquinho, mas é a mínima coisa. Ele tem em qualquer lugar, onde ele estiver na praia, em outro lugar, ele pode abrir uma conta, fazer um negócio, captar uns recursos na área financeira, transferir isso tudo online. Agora, a partir da semana que vem, também já vai estar via celular à disposição para ele ter todo esse controle. E esse ponto de equilíbrio é a mesma coisa, a margem que, como se a empresa toda que tem 30 mil itens, ele soubesse ou fosse um único produto. Mas ele também tem como calcular produto por produto qual a margem para ele compor na média, para ele chegar na média a margem que ele precisa, né? Isso tudo em poucos toques, 2, 3 toques, ele consegue agilidade, consegue relacionamento e tem a disponibilidade que se chama-se PBO, né? Que é o Business Process Outsourcing, que é o serviço de